sempre falo que eu não posso trazer o cliente para dentro do armazém. Olha que lindo eu carregando o seu pallet. Olha que lindo eu colocando a mercadoria dentro do caminhão. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que se essas coisas estão acontecendo no tempo que elas precisam acontecer para que lá na frente ele seja atendido naquela expectativa que foi comprometida com ele. Voltamos com mais um episódio do nosso Multicast. Recebemos hoje 2 convidados especiais, Leonardo Moura e Bruno Jardim. Leonardo Moura é Head de TI da Multilog e Bruno Jardim é Founder e CEO da Central Tech. Com eles vamos falar sobre um tema essencial, tecnologia na logística. Pega a pipoca e vem com a gente. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Multicast. Sim, estamos com mais um episódio aqui gravado em parceria com a Multilog, onde nós estamos falando sobre a logística, o comércio exterior e todos os assuntos que a Multilog tem muito a ensinar para a gente. E hoje nós vamos conversar sobre a tecnologia da logística, indo além do rastreamento. E aí aqui comigo eu estou com o Leonardo Moura, que é o Head de TI da Multilog, e o Bruno Jardim, diretor da Central. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. E antes já de entrar na pauta, lembra já de segue a Multilog aqui na descrição do episódio, tem todas as redes sociais, está aqui o site também. Participa também comentando que isso é muito importante para a gente engrandecer esse assunto. E a nossa audiência ela é focada na logística, no comércio exterior. Então, para o pessoal entender mais, assim, quais são as preocupações hoje de um setor de tecnologia que atua na logística da Multilog? Primeiro é um prazer estar aqui, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E já puxando a sua pergunta, a gente vê uma transformação muito grande, e principalmente o que aconteceu depois da pandemia. Então, a logística mudou radicalmente. Tecnologia virou realmente o motor saiu do motor do caminhão e foi para o motor das nuvens, né, da cloud. Mas a gente vê realmente uma transformação focada em eficiência. Então, cada vez mais o cliente, seja a pessoa jurídica, seja a pessoa física, ela quer aquilo mais rápido, quer ter a visão sobre aquilo. Do mesmo jeito que a gente perde um carro por aplicativo e a gente sabe onde ele está, quanto tempo ele vai demorar, se ele vai atrasar, se ele cancelou, se ele está dando um bom dia para você. A placa. Exatamente. Eu acho que essa experiência ela foi levada para dentro da logística. Então, o cliente, seja de um centro de distribuição, seja de um transporte, seja de um alfandegado, ele quer ter essa visão. Mais do que cumprir os prazos, ele quer saber se o andamento para cumprir aquele prazo está acontecendo. Então, é essa grande mudança que a gente tem visto hoje em dia. É o tempo real, então, está sendo mais exigido? É o tempo real, a visão em tempo real. Né? Tudo que a gente trabalha hoje, além da eficiência operacional, né, quando a gente olha, realmente a gente investe muito em eficiência para dar agilidade na operação, mas tem uma outra parte de investimento em tecnologia que ela está focada realmente em como eu entrego isso para o cliente. Eu sempre falo que eu não posso trazer o cliente para dentro do armazém. Olha que lindo eu carregando o seu pallet. Olha que lindo eu colocando a mercadoria dentro do caminhão. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se essas coisas estão acontecendo no tempo que elas precisam acontecer para que lá na frente ele seja atendido naquela expectativa que foi compromissada com ele. Acho que é essa grande mudança que a gente vem. Quando a gente fala em investimento, por exemplo, em bots, né, em agentes de atendimento que a gente está testando com o cliente, o foco é grande. Como eu dou a visibilidade do que está acontecendo para o cliente em tempo real? Como ele pergunta para mim, como está a minha mercadoria tal? Como está meu documento tal? E eu consigo dar essa visão realmente para ele com a perspectiva que vai cumprir aquele prazo que a gente combinou. É justo falar que um setor de tecnologia ele não gera receita, claro, quando o foco da empresa não é a tecnologia em si, mas ele gera valor, então, e ele reduz custo, é isso? Eu acho que as duas coisas são verdade. Assim, eu acho que a gente tem a redução de custo e eficiência, né, esse valor que ele gera para o negócio, mas você vê um movimento também de mercado que é operações logísticas ou operadores logísticos sendo transformados em plataformas digitais. O produto vira a tecnologia. Então, eu fazia um processo, eu brinco que é do analógico para o digital, né? Eu trabalho em tecnologia para que meu processo analógico, carregar veículos e carregar caminhões seja mais rápido. Hoje não, hoje eu vendo um produto digital de logística, que a consequência é eu ter uma eficiência de armazenagem, uma eficiência de transporte. Então, essa mudança radical. Então, sim, a gente tem um cenário de eficiência, mas a gente também tem a logística sendo ela a geradora de receita mesmo. Ela sendo o produto de receita. Entendi. É um projeto bem dimensionado. Ele traz tanto a redução de custo como o valor
para o que você está pensando, né? Então, hoje, um bot, como a Ana falou, é uma coisa simples que muita gente não adota ainda. Em 2026, isso é uma coisa, eu acho que básica, né, na parte de automação, mas ele vai gerar tanto valor como redução de custo. O que um bot faz, por exemplo? Vamos colocar um bot de WhatsApp, por exemplo. Dependendo do teu desejo, você pode automatizar um processo de uma pessoa. Então, você pode configurar o bot ali para você saber como é que está a tua carga, por exemplo, ou como é que está o status, se carregou, se não carregou, se chegou, se não chegou, enfim, você consegue definir. E antes, né, ou ainda, algumas empresas fazem, é você que responde. Então, você vai lá, confere no sistema qual o status, responde para o cliente. Aí o cliente vai lá, pergunta outra coisa, você vai lá, confere no status, responde. Na verdade, olha no sistema, coloca numa planilha, manda por e-mail para um monte de gente que não vai abrir a aplicação. Ainda é a maioria. Ainda é a maioria, mas eu pulei umas etapas, né? Eu meio já simplifiquei um pouquinho. Eu tenho lugar de fala, eu posso falar isso, porque eu já tive que ser essa pessoa do sistema avançado de planilhas. Isso, sistema avançado de planilhas, né, cara? É especialista em Excel, né? Isso, especialista em Excel. Era bom, eu gostava da minha planilha. Só eu sabia usar, né? Eu saía de férias, ela morria, né? Exato. Mas é o que acontece. É o que acontece. E como é que, assim, uma empresa do tamanho da Multilog, como é que é um setor de TI? Pergunta assim, tem alguém para cuidar só da segurança? Tem alguém para cuidar só dos dados? Tem alguém para cuidar, digamos, dos usuários? Como é que funciona, cara? Tipo assim... São quantas pessoas hoje, inclusive? Hoje na Multilog são aproximadamente 90 pessoas na TI. 90 pessoas na TI, tá. E ela está segmentada por negócio, né? Eu brinco que tem o commodity, né? A rede vai dar problema, precisa de alguém que configure, instale o Wi-Fi trava, tem o mouse quebra, o computador precisa ser instalado. Tem o commodity. Tá. E ele não vai mudar por muito tempo, né? A gente tem essa camada de atendimento do usuário, né? E tem uma outra camada que hoje já é a maior, que é a especializada em negócio, né? E daí são as pessoas que conhecem e estão cada vez mais próximo do negócio para construir solução alinhada realmente à necessidade. Então, nesse ponto, tem analistas de negócio, analistas desenvolvedores, que são pessoas que foram treinadas o tempo todo para olhar o negócio e falar assim, como eu trago o melhor resultado com tecnologia? Como que eu sento com um coordenador de operações, com um gerente de comercial e fala assim, qual a tua dor? Ou o que a gente precisa para atender o cliente? E a gente transforma aquela discussão em produtos ou em soluções que realmente tragam valor para a empresa. Então, esse é o maior ganho hoje. Acho que é uma transformação a gente tinha no passado o menino da TI, né? Hoje não. Hoje eu tenho realmente um analista de negócio. Do mesmo jeito... E aqui é importante a gente falar que tem uma transformação de mercado que tecnologia virou competência. Então, a tecnologia também está na área de negócio, né? A área de negócio traz soluções e visões tecnológicas daquilo que ele quer entregar para o cliente, né? Tem o programador que vai codificar, às vezes, não tanto, né? Às vezes é a IA que vai fazer a maioria, né? Hoje em dia já é a IA que codifica. Sim. Mas tem o programador, tem o técnico, mas o negócio já traz visões no viés tecnológico, de entrega tecnológica, de experiência tecnológica. Então, essa competência tecnológica está sendo difundida para todos os setores. E a TI vira uma área de apoio técnico, com as especializações, utilização de dados, como você capacita para utilizar IA, para que essas duas visões, tanto de negócio quanto técnico, o que vem da tecnologia, realmente gerem um produto com eficiência. E a IA sendo uma coisa tão acessível para todo mundo hoje, é bom ou ruim para vocês? Vai lá. Olha, eu acho que existe um pouco dos dois. Ela é tanto boa como ruim, porque hoje o pessoal, a maioria ainda, né, dos meus casos, eles usam o IA como se fosse pessoa física, né? Então, eles não têm essa ciência que não se joga dado público lá na IA, por exemplo. Eles vão lá, jogam um contrato e pedem para a IA analisar. É fácil, né? Mas não é o certo. Então, você vai lá e joga um faturamento de uma empresa lá para ela poder te ajudar a montar uma planilha, enfim. Então, muitas pessoas ainda usam. A IA veio para ajudar, mas muitas pessoas usam ela como forma de preguiça, digamos assim. Vamos resumir, né?
eu tenho muitos casos que a pessoa vem falar para mim e fala, não, cara, isso aqui você vai usar a IA para te ajudar a construir. Não vai construir por você. Não tem problema nenhum também ela construir por você, né? Não é errado. Como ele falou, a parte de código. Tá tudo certo. Se você souber o que você está fazendo, a IA vai construir para você, você vai analisar, vai saber se aquele código está certo, se está fazendo mais, você vai refatorar, enfim. Você vai fazer as coisas do jeito certo, ela vai te ajudar. Mas tem muita gente que utiliza ela de forma... joga lá um faturamento de uma empresa e pede para montar uma planilha. Dependendo de como você está, do plano que você está na IA, a segurança que você tem, ela se torna um dado público. Então, ela é treinada com você... Ela é treinada com o seu dado também. Com o seu dado. Então, se você joga lá, e não é um plano enterprise, por exemplo, que tem privacidade de dados e tudo mais, é dado público. Então, ela vai ser treinada com aquela informação que você mandou. A pessoa deu o ok naqueles termos de uso lá que ninguém nunca lê. Exato. Não adianta nem reclamar depois. Não tem o que fazer. Tá. Então, Não, eu ia voltar porque foi comentar, tipo assim, vocês olham as dores que tem. Mas o pessoal da logística, do comércio exterior, não entende tecnologia como vocês. E aí, como é que eles conseguem trazer dores se eles não sabem, digamos, o que é capaz de fazer com tecnologia? Vocês também precisam entender o processo, né? Normalmente, o que eu faço, né? Nas empresas que eu atendo, normalmente eu costumo fazer uma palestra rápida ali, dando uma geral não só sobre IA, mas sobre bom uso do que fazer, né? Por exemplo, desliga os computadores, não deixa eles ligados, isso aumenta a vida útil ao desligar os computadores. IA, como eu falei agora, não joga os dados públicos. Se você tem um contrato e tudo mais, gente, isso não se faz. Então, eu tento conscientizar as pessoas a utilizar a tecnologia da melhor forma. Porque, assim, eu não sou especialista em Comex, né? Eu trabalho muito tempo na área de Comex como tecnologia, mas eu não sou especialista. Então, eu não sou obrigado a saber o processo ao todo, mas eu sou obrigado a saber a tecnologia. E a pessoa que é especialista em Comex, ela não é obrigada a saber a tecnologia. Então, a gente tem que se ajudar nessa parte. Então, o que eu tento fazer para tentar diminuir os casos é conscientizar as pessoas. Então, a gente solta alguns e-mails, tem o blog que a gente solta lá, matérias, e tem essas palestras que a gente faz para tentar diminuir. E, claro, e tem segurança de IA que a gente oferece, tem várias coisas que a gente tenta proteger ao máximo a empresa e o usuário. Acho que tem dois aspectos aqui, voltando um pouco para falar de IA, tem dois aspectos que a gente precisa considerar. Eu acho que tem a situação que hoje é todo um tatear, eu estou aprendendo, né? Se olhar na curva de hype, assim, a grande maioria das tecnologias de IA ou dos processos estão lá atrás ainda. Eu estou olhando para 10 anos para frente, né? Por mais que essas coisas estão acelerando, né? Muita coisa que a gente está vendo hoje, elas ainda são muito embrionárias, né? Então tem um aspecto de segurança que eu acho que é o mais importante. Você fala muito bem da relação de dados. Eu acho que esse é o ponto, né? Como eu estou olhando para a empresa em uso IA, olhando no processo de governança e segurança da informação, né? Eu não estou perdendo também informação, capacidade de criar informação, reter informação, né? Ter o conhecimento e a cultura da empresa. Acho que esses aspectos são importantes. Porém, tem o outro lado que é a construção mesmo, né? O quanto ela agiliza. E a gente vive um momento de uso de IA onde a gente vai ter dois tipos de profissionais, né? O que usa a IA quase como uma máquina de escrever, ele fala, eu quero tal coisa, ela devolve, ele gospe e usa aquilo sem ao menos entender, né? E vai ter aquele que são os especialistas, e esses vão sempre existir, que vão sim usar a IA para dar performance para o teu trabalho. É aquele desenvolvedor, por exemplo, que vai colocar IA, vai ter IA para ser o apoio do desenvolvimento e vai fazer 95% do código, mas ele tem total capacidade de analisar aquele código, interpretar, corrigir o que a IA não conseguiu executar, principalmente nas posições de negócio, nos viés de negócio, e entregar a melhor solução. E a gente vai ter que saber lidar com esses dois profissionais, porque eles vão existir daqui para frente. É aquele que usa a IA e vai ser o sol empurra para frente, e a gente precisa desse para dar eficiência em alguns tipos de processo, e aquele que é o especializado. Eu tenho, por exemplo, desenvolvedores que são os hardcore, né, que desenvolvem tudo e usam pouco IA, tem os que usam muito IA, e os que usam muito IA tem aqueles que
não sabe muito bem o que IA resolveu, entregou, mas eu tenho especialistas que conseguem fazer e tem os que sabem analisar. E todos os profissionais a gente vai ter que lidar, né? E aí, já puxando para a sua segunda pergunta, aí entra esses especializados, esses especialistas, que realmente vão fazer a diferença. Esses que vão pegar uma dor de negócio e falar, aqui eu consigo traduzir numa solução, aqui eu consigo conectar. Porque, no final das contas, a tecnologia é meio. A tecnologia só é um motor, só é alguma coisa que nos leva para algum lugar. A dor, a necessidade é o que realmente vai sempre movimentar. Então, acho que esses profissionais que a gente vai ter que, como gestores, principalmente de negócio, de áreas, que a gente vai ter que aprender a lidar com eles e colocar eles no melhor lugar. Entendi. E acho importante a gente falar também da parte da segurança, né? Você sente assim que o nível de tecnologia que a gente tem hoje, as empresas elas estão mais expostas a ataques hackers, claro, falando em coisas grandes, né? A gente sabe de portos, aeroportos que já sofreram ataques hackers. Mas isso também acontece com pequenas e médias empresas, né? E vocês acham hoje que com a IA, não só a IA que faz, eu falo IA, né, o tempo inteiro, porque realmente está muito em alta, mas com tudo que tem tecnologia hoje, existe mais risco ou menos? Existe. Muito mais riscos hoje. A gente está muito mais expostos. E sim, daí aqui, tudo a gente fala IA hoje em dia, mas IA é um divisor de águas em segurança da informação. A gente vê recentemente publicações de agentes de IA sem nenhum comando específico, atacando outras empresas. Eu vi muito legal esses dias uma situação onde uma pessoa estava fazendo um agendamento, eu não lembro se era uma academia, alguma coisa, e ele estava lá numa posição X e não tinha na data que ele queria. Daí ele perguntou para a IA, eu quero conseguir adiantar a minha agenda. A IA descobriu uma porta dos fundos na interface, na API, né, o termo técnico aqui, daquele agendamento, foi lá, uma função que não estava visível no portal, mas pela API estava. Foi lá, cancelou os agendamentos na frente dele e agora ele virou primeiro. Oh, meu Deus. Então, muda radicalmente como a gente olha tudo que a gente faz olhando para aspectos de segurança, porque a IA vai descobrir brechas, vulnerabilidades ou métodos de atuar dentro dos nossos sistemas, ou que está exposto, que antigamente demoraria meses, anos para uma pessoa ficar testando aquilo. E é interessante porque entra até no assunto mais de ética, né? Porque a pessoa que deu o comando, talvez na cabeça dela estava pensando assim, tenta falar com alguém para dar um jeitinho, para ver se realmente não tem uma ver uma opção, né? E aí a pessoa, tá bom, eu vou analisar aqui a API e ver se eu consigo achar uma brecha, tipo... Né? Mas foi isso que tu me pediu. E a pessoa não pensou nisso, mas aí a capacidade que ela tem de analisar todos os aspectos, trilhões e trilhões de opções. E ela, assim como o cérebro, ela foi no caminho mais fácil para ela, né? Era mais fácil ela tentar achar como é que fala? Uma brecha? Tipo uma brecha no... Ela localizou opções, né? Para executar aquele comando que ela recebeu. Era mais fácil ela tentar achar essa brecha do que tentar falar com alguém, sei lá, né? Achou uma vulnerabilidade ali. Vulnerabilidade, essa era a palavra que eu queria. Obrigado. Hoje, na verdade, assim... As empresas sempre perguntam para mim, né? O que eu faço hoje para estar protegido 100%? A minha resposta sempre é nada. Não existe essa possibilidade. 100%. 100%. Hoje a gente tem o maior hacker que é brasileiro. Ele já achou vulnerabilidade no Pentágono. Mas é o hacker do bem ou aquele hacker que... Não, do bem. Do bem, tá. Ele acha a vulnerabilidade, passa para o pessoal e eles consertam, né? É que as empresas pagam, né? Elas dão recompensa, né? Exato. Governos também fazem isso. Entendi. Então, assim, se um Pentágono, que hoje é um dos lugares mais seguros do mundo, né, tem vulnerabilidade, imagine uma empresa menor, digamos assim. Então, sempre vai ter uma coisinha ou outra. O que você tem que fazer você tem um plano, se algo acontecer, essa é a minha principal função. Claro, eu não vou também deixar tudo aberto, né? Eu vou colocar um FAR, eu vou colocar um EDR, enfim, eu vou tentar o máximo que eu posso para remediar. Eu, em mais de 10 anos de história, nunca tive uma invasão de fato. Tentativas inúmeras, né? Todo dia. Não tem como falar que não. Mas invasão de fato, assim, nunca tive. Mas eu sempre tenho plano. Então, sempre tenho plano de recuperação, disaster recovery, tudo isso a gente tem que ter para caso ocorra. Mas eu não garanto 100% para nenhuma empresa. Não é se, é quando. Exato. A questão não é se, é quando. E o quando é como você está preparado para reagir àquilo.
Em primeira camada para identificar rápido, em segunda camada para recuperar rápido. Exato. Né? E no meio disso você tem que garantir que ele tenha o menor impacto possível, ou seja, ele vai afetar a menor quantidade de serviços possíveis. Não é se, é quando. Todas as empresas olham para isso nesse sentido e como eu me protejo a tal ponto que eu consigo identificar rápido e recuperar rápido. Dá pra gente listar quais são os tipos de ataque? Eu lembro que tem, por exemplo, o ransomware. Quais são os outros que tem? Acho que é legal, porque a gente ouve diversos nomes, né? Mas acho que para o pessoal que não trabalha com isso não conhece. Que, tipo... Eu acho que o ransomware é o mais difundido porque ele gera receita, né? Vou dizer assim, para quem está executando. Né? Ele está buscando dinheiro. Né? Eu acho que hoje é o ataque... E ele é o mais destrutivo para as empresas. Né? Ransomware é o sequestro de dados. Sequestro de dados. Exato. Ele vai lá, sequestra e ele bloqueia seus dados. Normalmente bloqueia a sua capacidade de operacional da empresa. É como se ele recortasse do teu servidor os dados e levasse embora. Ele não recorta, ele criptografa. Os teus dados estão lá, mas eles estão criptografados e exige uma chave que é enorme, uma criptografia muito grande, que é muito difícil, quase impossível. É como se ele entrasse... então é tipo como se ele entrasse no teu escritório, pegasse os documentos em papel, colocasse dentro de um cofre, deixasse o cofre lá e fosse embora. Isso. Exato. Fechasse com uma chave e só ele tivesse aquela chave. chave. Aí ele foi embora e aí, sei lá, deixou um contato. Ó, se tu quiser abrir, os equipamentos estão lá, os dados estão lá, mas a gente não perde o acesso. Caramba! Cara. E ele pede dinheiro para você, sem nenhuma garantia que ele vai realmente te devolver o acesso. Ele pede dinheiro para te recuperar a operação. E normalmente tem casos de pagamento, né? E que eu conheça, nenhum caso recuperou 100%. Sempre perdeu... Eu também desconheço nenhum caso que recuperou 100%. Sempre perde uma coisa ou outra, porque eles mandam um software, né, para você passar e descriptografar ali alguns casos e não descriptografa 100%. Então você sempre perde... E ele não tem... O cara faz uma criptografia tão boa que nem ele consegue descriptografar, é isso? Exatamente. Exatamente isso. E ele não te dá garantia nenhuma e ele nem tem, né? Se funcionou, se não funcionou, eu já recebi meu dinheiro. Literalmente é isso. Exato. Né? Ele pede ali, vamos por a maioria das vezes é em Bitcoin, né? Isso. Porque difícil rastrear. É difícil rastrear, então ele pede em Bitcoin, paga, ele te manda, depois que ele recebe o pagamento que ele pediu, ele te manda a descriptografia, você faz e normalmente você perde ali uma porcentagem dos seus dados. Mas esse é um ponto importante, porque as empresas de logística, hoje, elas são empresas de tecnologia, né? Em essência, como construção de negócio, né? E hoje não se vive. Você já viu os grandes operadores de marketplace ou last mile no Brasil, de pedir aplicativo ter algum problema com ransomware e parar a sua operação? Ela para totalmente, ela inviabiliza qualquer meio de operação. Não tem manual. Não tem como eu pegar um armazém de 60 mil metros quadrados e falar assim, não sei onde está aquele produto. Vamos lá, cada uma dos endereços para saber essa mercadoria. É inviável. Assim, não existe mais operação logística sem tecnologia. Não existe. Por isso que é tão importante o investimento em segurança. Porque ele é uma salvaguarda do negócio. Ele realmente protege a operação de negócio. Do mesmo jeito que a gente compra caminhão, que a gente constrói armazém, a gente tem que investir em segurança para que o negócio se sustente. Porque senão ele não se sustenta. Eu vou aproveitar esse assunto porque eu tenho visto muito nas redes sociais gente agora querendo vender tipo mini servidor. Vocês já viram isso aí? Umas caixinhas que aí o pessoal coloca os HDs e aí sempre tem a galera falando, vocês são loucos, cara, de querer fazer mini servidor para tua empresa. Qual que é a segurança disso? Acho legal dar essa explicação, porque eu tô vendo muito isso na internet, da galera vendendo tipo caixinhas de mini servidor para empresas, cara. Só que assim, eu como leigo vou falar agora e aí vocês me corrijam. Cara, onde é que eu vou colocar esse mini servidor? Como é que eu vou garantir o backup dele? E se acontecer de queimar alguma coisa... Assim, eu entendo que eu usar um Google, AWS, Microsoft é muito mais seguro do que eu ficar querendo eu me meter a ter o meu mini servidorzinho comprado num... Com certeza. Acho que tem onde que tem? Acho que tem no tipo AliExpress, na Temu, para comprar. Tipo... Tem Mercado Livre. Mercado Livre? Tem. Então, é uma boa ideia? Não é. não recomendo. É small business, né? E operações muito específicas, né? Você não vai conseguir ter uma segurança realmente grande. Empresas investem milhões e milhões ou na construção de um data center próprio ou usando infraestrutura cloud, que já te dá algumas camadas a mais de segurança.
Empresas de média grande não partem mais para esse tipo de modelo de internalizar sem um nível de segurança adequado. Sem contar que não recomendo você comprar algumas coisas sem uma procedência muito validada, porque ele pode vir com o problema junto, né? Pode vir com sim. o ransomware junto, com a backdoor aberta porque teus dados estão sendo monitorados. Então tem tudo isso que a gente tem que se preocupar também. Tem que ter um profissional de tecnologia junto, né? Tem. Não adianta querer se meter, né? Acho que é perigoso. Mas hoje não é um investimento para média e grande empresas, não é. Empresas pequenas, que talvez tenham uma operação que ainda vai escalar, que precisa de alguma necessidade muito específica, talvez faz sentido. Mas o custo de cloud hoje, ele barateou muito. Então, mesmo as empresas pequenas que podem começar gastando pouco, usando cloud, não olha para esse tipo de cenário e começa a não fazer sentido. Né? A exposição de risco que ele traz para o negócio inviabiliza você realmente pensar nisso. Acho que hoje eu não tenho nenhum caso de uso de NAS, né? Porque, assim... NAS? É. O que é NAS? É a... Essas caixinhas que eu tô falando? Também tá? Mas, assim... acessar o armazenamento por meio de conexões de rede. Exato. Assim, localmente, né? Tá. Exato. Porque, assim, eu não gosto de ter essa coisa só física, né? Que é o caso, né? Porque eu sempre falo, não, mas eu não preciso de tanta coisa, eu só preciso salvar uns arquivos. Tá, gente, vamos lá. Eu já sou muito extremo, né? Nesse caso. Se pegar fogo, você vai fazer o quê? Se alguém entrar aqui e pegar isso aqui, você vai fazer o quê? Eu tenho que pensar em todas as possibilidades, porque assim, se acontecer, você vai me culpar. Você não vai pensar nisso que eu estou falando agora. Se acontecer de alguém entrar aqui e levar o teu case aqui, tu vai culpar o TI, que não tinha backup. Mas você aprovou o backup? Não, porque custava dinheiro. Tu quis colocar na nuvem? Não, porque eu gastava dinheiro. E aí, o que tu vai acontecer? Quando você estiver lá num cliente que precisar de um arquivo, tu vai lembrar que você queria acessar e não é um jeito fácil. Porque ou você deixa muito aberto para você conseguir acessar esse sistema de fora, ou você tem que ter uma VPN, tem que gastar dinheiro para você ter uma VPN. Tem que gastar dinheiro também. Então, assim, tudo gira em torno do dinheiro, que algumas empresas, não são todas, não querem gastar, querem economizar e acabam fazendo besteira. Então, eu também não recomendo. Segurança é seguro. Eu acho que Exato. A derivação da palavra Perfeito. já diz. É seguro. Não tem muito o que fazer. É igual você faz seguro para o carro, seguro para o armazém, seguro para o caminhão, seguro para carga. Investir. Faz sentido. Obviamente, você tem o seguro cyber também, que tem várias proteções para o valor de negócio, efetivamente, ou gastos que você pode ter. Mas o investimento em segurança é seguro. É seguro. É você realmente ter aplicado ali para não acontecer. Você gasta todas as tecnologias de segurança, de preferência para que você use elas ou não use. De preferência não usar, né? De preferência não usar. É igual o seguro de carro, você paga Você gasta backup para você não ter que usar esse backup. Exato. Você gasta o antivírus, né, o mais simples aqui, para que ele trabalhe pouco. Se bem que eles trabalham muito hoje. Sim. Mas efetivamente é isso, é um seguro. E como é que tem sido nesses últimos anos fazer o usuário aderir a essas novas tecnologias que estão vindo na parte da logística e todas as outras soluções além disso? Tipo assim, para apresentar para os clientes ou apresentar até internamente, tipo, tem sido mais fácil, tem sido mais difícil? Tipo, não sei, talvez uma migração de sistema, alguma novidade? Eu acho que tem sido mais fácil, né? Eu acho que as pessoas no dia a dia, como é tão fácil pegar o celular e abrir o WhatsApp, pedir um carro, pedir uma comida, elas estão propensas a aderir muito a essa transformação. Na verdade, se você olha um pouco o negócio e os usuários, pedem mais que aqueles sistemas antigos, legados, burocráticos, cheios de campos para você digitar, eles deixem de existir. Ela quer modelos novos de operação. Ela começa a comparar um RP, SAP, né, TOTOS, tem vários aí. Por que eles têm que ser tão chatos e burocráticos, vou chamar assim, né? Por que ele não pode ser mais simples quando eu vou abrir uma conta no meu banco digital, como eu vou acessar o meu comunicador, meu WhatsApp?
Eu acho que há uma transformação de até como os softwares estão se colocando. E os usuários estão pedindo isso e os sistemas estão indo para esse caminho. Então, essa aderência digital para o negócio está sendo muito grande, né? As pessoas estão vindo com aquilo que eu comentei no começo. As pessoas, os usuários estão vindo com as soluções digitais prontas do jeito que eles imaginam que é bom, né? Aquilo que vai ser interessante para o usuário, para o dia a dia, para a operação dele, né? E a TI entra como um parceiro nessa construção, né? Entendendo o negócio, entendendo como essas tecnologias podem ser aplicadas e todas as variantes do que a gente está olhando, do que está acontecendo de tecnologia, como a gente conecta isso. Então, a aderência hoje realmente é grande. Hoje a aderência é muito maior do que no passado, né? No passado, se a liderança da empresa não estava muito alinhada, era muito difícil você implantar alguma coisa ou fazer uma implantação de um sistema novo, por exemplo. Porque você chegava no usuário, o usuário não queria, porque ele estava muito acostumado já, sei lá, estava usando o sistema há 5 anos. Então, ele sabia, né, tudo daquele sistema, onde ia cada coisa, e para que ele ia querer aprender um novo? Era difícil. E aí o usuário ia lá, reclamava na diretoria. Eu tive muitos casos de implantação mal sucedida que a gente teve que reverter porque o usuário, lá na ponta, não queria aprender um sistema novo. E aí a diretoria, para não criar um atrito e tal, não, então não vamos fazer. Cancela tudo. Hoje é muito mais fácil, né? Para mim também. Não sei se é a velocidade da tecnologia ou se as pessoas querem mais a tecnologia hoje do que queriam um tempo atrás, mas ficou muito mais fácil de você implantar qualquer coisa ou até oferecer, né, novas coisas de segurança, por exemplo. Isso aqui vai custar o dobro do que você paga hoje. Tá, mas o que vai me proporcionar? Isso. Tá, isso vai ter que benefício para mim? Você apresenta. É muito difícil a gente ter uma negativa. É mais fácil hoje mostrar um retorno sobre investimento, então? Hoje fica muito mais fácil você demonstrar um retorno também. Uhum. Porque antes você sempre teve muita tecnologia, mas nunca teve muita aderência. As empresas não olhavam tecnologia como um investimento, sempre como custo. É que eu acho que não é que ficou mais fácil. É que eu acho que a velocidade com que as coisas estão se colocando, né, e a facilidade que você tem permite você testar, prototipar, criar cenários mais rápidos. Erra rápido. Você erra a maioria? Não tem. Você erra 80%. E os 20% tem que pagar tudo que você gastou naqueles 80% que você errou. E no final é isso. Então, eu acho que hoje a facilidade é essa. Antigamente você desenhava tem um conceito falado de blueprint, né? Fazia todo aquele escopo de projeto, de implantação, ficava 2 anos desenhando. E quando você ia implantar, ainda era aquele cenário. Então você tinha esse tempo. Hoje em dia você não tem nem mais tempo. Você demora 2 anos para escrever um sistema, não serve mais. Ele é outra coisa. O mercado é diferente. Então hoje a gente consegue testar pequeno, testar rápido, usar IA para criar protótipos, usar aceleradores com a cloud para você alocar infraestrutura rápida, pequena e com baixo custo. Então isso permite você medir retornos rápido. Não deu retorno? Fecha as portas, vamos para o próximo. Exato. Esse deu retorno. Agora vamos escalar. Agora vamos olhar adequadamente a arquitetura, vamos olhar adequadamente segurança, vamos olhar adequadamente governança sobre isso. Vamos ver como é que a gente conecta todo mundo que precisa para escalar esse processo. Então, acho que essa visão de retorno está muito mais ligada à velocidade que a gente tem para testar os cenários hoje. Eu estava pensando também que hoje, antigamente, eu via que assim, tipo, o assunto tecnologia envolvia, tipo assim, adotar um novo sistema, mudar drasticamente a coisa. Então o usuário já tinha uma resistência muito maior. E hoje eu vejo que, tipo assim... Aí eu tô falando muito por experiência própria, né? Tipo, a gente fica num mesmo sistema por muito tempo e aí vão vindo diversas pequenas atualizações que aí o usuário não vai se incomodar tanto. Isso não vai causar tanto atrito na mudança. E até, tipo, dependendo do sistema, tipo, falando aqui, tipo, eu aqui na minha agência, que a gente usa, digamos, um Monday e um ClickUp. Eles são parecidos. Então, tu mudar de um para outro não tem uma mudança tão drástica. Só que aí, tipo, que vai vindo de novidades para cada um ao longo do tempo, né? Eu acho que... talvez isso também tenha facilitado, né? Tem essa evolução que está cada vez mais rápido, né? E eu acho que tem uma outra questão, né? Você não precisa se amarrar a um único sistema por muito tempo.
Você pode ter uma base, a empresa exige que tenha uma arquitetura sólida, né, de governança, que você construa ali para ter uma coerência ao longo do tempo. Mas hoje você permite conectar vários sistemas. Eu tenho o meu ERP. Mas meu fluxo de caixa ou meu roteamento ele é melhor hoje nessa nova solução de mercado. Você não precisa trocar tudo a sua base. Você pega aquela nova solução lá, esse rastreamento aqui usa machine learning, inteligência artificial, e cheio de siglas bonitas que estão inventando hoje, mas ele funciona. Conecta aqui e fala, agora eu estou ganhando valor e resultado nessa base que eu tenho. Acho que essa conexão, essas integrações sistema é o que está dando essa aceleração. Trocar sistemas continua sendo demorado, continua sendo moroso, continua sendo um processo que exige preparação, equipe, apesar que mais rápido que antes ainda exige. Mas hoje eu acho que essa multisistemas, essas conexões que você pode fazer é o que realmente agrega valor. Eu uso um CRM, mas eu quero fazer o SDR com essa plataforma que automatiza tudo. Conecta as duas coisas. Você não precisa mudar teu CRM base onde as pessoas já sabem, já trabalham. Não, você conecta uma função nova. Eu acho que é aqui que está essa grande mudança de implantação de sistemas. Especialmente na Multilog, assim, o que já é realidade hoje em questão de automação que, digamos, uns 5, 10 anos atrás ainda era muito manual? Talvez até a gente que trabalha na logística não faça nem ideia que já dá para facilitar muito a vida. Hoje nós temos mais de 60 agentes rodando, né? E não estou falando só de IA. Ele pode usar IA, vários deles usam, outros usam automação, RPA, integrações com sistemas. Eles realmente mudam como a operação faz, executa a sua atividade. Né? A gente tem uma transformação muito grande, principalmente no Comex, onde o próprio governo está digitalizando. Sim. Muito. Né? Então, todo aquele papel, antigamente, quando eu entrei na Multilog, tinha um carimbador lá. Você botava a maquininha lá, um protocolador, né? Eu botava lá e protocolava. Exato. Não tinha outra opção, levar o papelzinho. Sim, tinha que ir pessoalmente para liberar a carga. Hoje em dia, esse papel não existe mais, ele é uma informação na tela de um sistema. E hoje, inclusive, tem funções dentro do Comex que não existe nem tela. É só sistema e sistema se conversando. Só sistema. Não existe mais nenhuma troca, nenhum comando, nada. É só os sistemas trabalhando. Então, tem uma mudança muito grande e tudo que virou... Como tudo virou digital, todos aqueles processos que eram manuais, papéis, hoje eles não precisam mais ser assim. Eu posso automatizar, eu posso colocar realmente um agente para olhar um documento e falar assim, esse NCM precisa da anuência de X órgão. Já vamos colocar dentro daquele processo de agendamento automático. E ninguém precisou analisar se aquilo era ou não era. Então isso já é automático hoje. Pegar um documento de declaração de importação, uma do INPE, essa do INPE já consigo analisar ela, já consigo fazer todo o pré-trabalho nela, né, a validação de impostos, tudo, e deixar pronto, cliente, está aqui pronto para você agendar ou fazer a nacionalização, pagar os impostos, ou já agendar para retirar sua carga. Então, isso mudou radicalmente como a gente faz. Antigamente, não, ele pagava papel, preenchia, abria um sistema, digitava 45 campos, errava 3, voltava aí. Isso não existe mais. Imprimia, né? Imprimia para poder conferir na tela e aqui no papel, aí riscava, aí ela lançava. E a gente é uma redundância que informar a mesma coisa em diferentes sistemas. Nossa senhora, cara, era uma perda de tempo. E aí aumenta o erro humano, né? Quanto mais a gente tem que ficar preenchendo manualmente as coisas. O mesmo dado em várias telas, né? Em vários campos diferentes. O data de carregamento você tinha que colocar em 3 campos, em 3 telas diferentes. Ainda tem um pouco, mas nossa, melhorou muito assim, né? E é tão interessante como isso muda as empresas. Quando eu olho, por exemplo, a Multilog, eu tenho a mesma quantidade de colaboradores hoje do que eu tinha quando eu faturava 30% a menos. Caramba. Então, eficiência, a gente tirou, né, a gente conseguiu crescer em faturamento sem crescer na mesma proporção de colaboradores. Mas o colaborador mudou, a gente começou a preparar colaboradores de uma forma diferente. Qual o perfil que a gente precisa treinar os que estão aqui dentro, ou quando a gente vai contratar, qual o perfil que a gente quer contratar? Né? E muito se fala, de novo com IA, IA vai tirar emprego. Não vai tirar. Vai abrir novos.
Do mesmo jeito que quando veio lá a Revolução Industrial, abriu outras... quando alguém falava, precisa ter datilografia, senão você não vai trabalhar. Não, muda. A tecnologia vai tirar o emprego, o cloud, não vai. A IA vai transformar o profissional. E esse é o grande ponto. O profissional tem que estar preparado e começar a se especializar nesse novo mercado que está surgindo profissional. Sem medo de errar, 20%, 30% das posições de trabalho vão sumir como conceito de posição de trabalho naquele formato. Sim. Outros 20 e 30 vão nascer. Exato. E as pessoas têm que começar a olhar para isso e falar assim, onde eu tenho que me preparar para esse novo mercado? Né? Como eu vou olhar essas tecnologias, essa evolução de mercado para que eu não seja o deslocado desse mercado de trabalho novo? É o que a gente falou ali quase no começo, né? A IA veio para ajudar, não para atrapalhar e pegar teu lugar. Você tem que se realocar e definir o que você quer fazer, né? Para onde você quer fazer. Se você não se adequar e não entender esse novo nível, você vai ficar para trás. Isso é fato de qualquer lugar, de qualquer maneira, né? Então, você tem que entender para onde você está indo, o que você quer fazer, e a IA está aqui para te ajudar. Tem várias informações que quase todas elas, você consegue jogar na IA e ela vai te ajudar a você fazer uma coisa, você montar uma coisa, você aprender uma coisa nova. Então, eu não sei sobre Comex ou sobre uma do INPE, por exemplo, né, que é um processo novo. Você joga lá e ela vai te ajudar a entender um pouquinho melhor. Então, a IA está aqui para ajudar a gente a desenvolver novas ferramentas, ajudar no dia a dia, a automatizar a tarefa. Então, você só precisa se adequar. E aí tem um ponto importante, até a gente conversou numa outra conversa, que é como eu uso o profissional que usa IA. Eu sou o profissional que vou aprender com ela, que vou pegar, vou analisar, vou trabalhar nesse prompt que eu criei, ou nessa estrutura de IA, e vou aprender esse conteúdo. Ou sou você aquele profissional que vou falar, tá aqui, ó, a tua caneca. Como é que ela funciona? Não sei, é só uma caneca. A IA me deu essa caneca aí. Eu pedi pra ela fazer uma caneca, ela me deu uma caneca aqui. Tá aí, então assim, e isso não depende de IA, depende da sua avaliação profissional, de como você é. A IA é só uma consequência para isso, né? Isso seria sem IA também, você faria pegaria o apoio de um outro profissional... E ele fez para você lá o teu trabalho, você entregou lá, você entendeu o que aquilo representa? Não, você não aprendeu com aquilo. A IA é a mesma coisa, ela vai te ajudar realmente até agregar conhecimento, né? Trazer conhecimentos novos, né? E você tem que aproveitar isso. Eu tenho um caso interno meu, que uma pessoa da equipe foi queria fazer uma planilha, né? E ele não era muito bom em Excel. E ele falou, cara, eu vou jogar esses dados aqui, eu posso jogar? Eu falei, não, aí tem dado sensível, você não pode jogar. Então, tira o dado sensível, o resto você pode jogar. Eu expliquei para ele, tudo certo. Aí eu, mas qual é o teu objetivo? Não, só quero fazer uma planilha para ficar melhor. Eu falei, então, tu vai fazer o seguinte, tu vai perguntar para a IA como você vai fazer essa planilha. Você não vai deixar ela fazer para você. Se você não sabe mexer no Excel, a esse nível, tu vai perguntar para a IA como você vai fazer essa planilha. E ela vai te dar as fórmulas, ela vai te dar... E você vai entender o que você está fazendo. Porque é muito fácil. Toda hora que você precisar, você vai viver de IA. Você vai lá chegar assim, transforma isso aqui numa planilha. Ela vai jogar para você e você vai estar felizão. Mas o que representa? O que ele acabou de falar. O que é isso aqui? Edita ela aí. O que é essa fórmula? Por que ela está aqui? O que ela faz? Ele não sabe. E aí, depois de uns 3 dias, ele falou, cara, eu descobri um mundo novo. Que mundo? Cara, eu tô fazendo muita coisa no Excel. Eu falei, esse é o objetivo. Eu não peguei no teu pé, não falei isso pra você, pra zoar contigo. Não, é pra você aprender. A IA tá aqui pra ajudar a gente a aprender as coisas. É muito legal ela fazer também. Sim, se eu já tenho aquela experiência naquilo ali e eu preciso de alguma coisa rápida, talvez, ou automatizar uma ferramenta, tudo certo, você vai pedir para ela fazer. Mas se você não sabe, tá aí a chance de você aprender uma coisa nova. É interessante esse exemplo porque... Dependendo, vamos no Excel, que eu acho que é o mais comum para todo mundo, né? Se você pedir uma coisa muito básica no Excel, às vezes o tempo que você ficou papeando com a IA, até tu conseguir o que tu queria, se tu tivesse dado o trabalho de aprender, pensando a longo prazo, tu teria feito muito mais rápido, né? Digamos que tu vai, sei lá, tu tá fazendo soma, tabela, umas coisas do FDX tranquilo ali.
O que eu acho legal também, que aí eu já usei a IA, que eu tava, tipo assim, eu tinha minha planilha que eu tava fazendo, né? A gente, eu sou da antiga igual vocês, eu sei usar o Excel, só que aí tinha uma forma, não tava batendo. E aí eu tirei um print ali, mostrei a minha forma e falei, cara, onde é que eu tô errando aqui? E aí ela me falou, não, tá errado esse negócio aqui. Aí ela não tá entendendo isso aqui. Então, tá, aí beleza, ajeitei ali. Perfeito. Aí eu aprendi com ela, Você né, cara? aprendeu, inclusive, Exato. a fazer depois. Aí eu tratei a IA como se fosse um professor de Excel, né? Isso. E aí ficou legal pra caramba, né, cara? É claro, eu só tira dado sensível, né, cara? Tipo, pô, dependendo do caso, né, cara? Tira o CNPJ ali, tira o nome da empresa. Pronto, já tá tranquilo pra vocês trabalhar os dados ali, né? Não vai ter perigo, né? Mas tem essa questão da acessibilidade de dados, mas as empresas têm investindo muito, né, em como você usa a IA protegendo. Então, por exemplo, na Multilog, a gente tem locais que são de uso de IA, que elas são bolhas. O dado pode navegar ali dentro sem nenhum risco, né? Então, isso é uma coisa que as empresas estão investindo muito e é uma tendência que a gente concentre isso para não ter vazamento de dados, para não ter exposição. Então, esse investimento está sendo realmente grande também. Isso é bacana, né? Porque já para uma média empresa é bom ter, né? Tipo assim, ter um local fechado para você usar IA, que tu pode jogar as informações lá e não tem perigo, né? Ainda é cloud, no final das contas, mas você trabalha num ambiente que ele não é compartilhado com ninguém, não é o público, né? Igual acessar o ChatGPT, né? Ele está numa bolha fechada. Usa o modelo, mas dentro de uma bolha de dados. É que dá para baixar, né? Essas inteligências artificiais, tipo, como é que é o Llama? Quais são os outros que tem? Tipo, tu consegue colocar no teu computador, no teu servidor, né? Para utilizar, que aí não fica conectado externamente, né? Sim. É uma boa dica pro pessoal isso. E como é que a Multilog consegue levar toda essa tecnologia, toda essa solução para os clientes? Como é que funciona isso? Primeiro que a gente tem um portal, né, que entrega soluções para o cliente, mas eu acho que o mais legal, quando a gente fala em tecnologia, é quando o cliente nem percebe. É quando as coisas funcionam de forma adequada, como quando ele tinha um trabalho que ele não tem mais. Quando eu entrego uma solução que ele fala, nossa, funcionou. Olha, já está pronto isso aqui. Olha, meu agendamento já está pré-configurado. Olha, minha autorização de entrada da importação já está aqui, ó, com todos os dados prontos para mim só confirmar. Eu acho que essa entrega para o cliente, ela está um pouco nessa experiência de o que eu fazia antes é diferente e ficou mais fácil. Eu acho que essa é a grande mudança que a gente vê. Antes ele acessava o sistema, um portal, digitava muita coisa, e ainda existe e ainda precisa disso, né? Os dados ainda vêm de algum lugar num papel, ainda existe esse processo, né? Vem lá, sei lá, de algum país que não está digitalizado e vem um papelzinho lá, uma MIC-DTA, por exemplo, que a gente tem que digitalizar esse dado. Mas quando a gente entrega essa experiência do cliente, onde ele fazia coisas manuais e ele não faz mais, e além de não fazer, está pronto para ele, eu acho que é a grande mudança como a gente entrega isso para o cliente, além de cumprir os agendamentos, né, ter uma operação realmente eficiente, mais rápida. Então, acho que... E dar informação, né? Como eu falei no começo, não dá para mim trazer o cliente, olha que legal, carregando o seu pallet, carregando o seu caminhão, mas eu tenho a informação que você precisa. Está aqui como eu estou no meio da cadeia do cliente, como eu integro, como a gente se integra para que essa informação seja útil no teu processo de negócio. Então, é aqui que a gente olha inteligência artificial e dados como realmente diferencial que as empresas, principalmente de logística, estão olhando para os clientes e falando assim, é aqui que eu vou te dar valor, além do básico, eu vou chamar do commodity de armazém, que isso todo mundo tem. O Zezinho da esquina pode montar um armazém lá. Armazém, uma empilhadeira, 2 caras e vai. E tá tudo certo. E a mais? Como que você entrega isso como solução de verdade para o cliente? Eu acho que é aqui que a gente, como Multilog, consegue se diferenciar dos demais. Fazer todo mundo faz, né? Agora, como é que você vai entregar isso para o cliente? Esse é o meu maior debate também. Não só com os clientes, possíveis clientes, com o funcionário. TI todo mundo faz. É fácil fazer. Um cara que fez 15 anos agora, vai ali, formata o computador e tá tudo certo. Para ele tá arrasando e as pessoas acham que ele tá arrasando. Eu já tive muita barreira assim, não, meu primo é TI, tá, mas o que ele vai te entregar? E aí, né, é fácil eu pegar e falar que eu sou Comex, né, eu sou do Comex. Não, calma aí. Eu tenho pessoas que vão me ajudar a chegar num determinado ponto e fazer acontecer, né? Eu acho que a tecnologia invisível, digamos assim, que é o que a gente citou agora, é um mundo lindo, né? Hoje eu trabalho com ferramentas para automatizar o processo de tecnologia.
para não precisar tanto de interação humana, né? O espaço em disco está cheio, por exemplo. Não, isso eu vou saber antes de encher e vou tomar uma decisão automática e ele vai fazer uma limpeza, por exemplo. Então, o que acontecia? Isso acontecia de forma silenciosa, sem ninguém saber. E aí um funcionário chegou para mim e falou assim, vamos criar um padrão de avisar os clientes que está acontecendo alguma coisa? Então, ele foi lá e criou o Centralzinho. Tá? Belo nome, inclusive. Centralzinho, que ele aparece, é um escudo que ele aparece na tela da pessoa, uma animação, com uma frase escrevendo, estamos agindo no teu computador, né, fique tranquilo que, resumindo a frase, que logo vai acabar. Então, assim, a pessoa sabe o que está acontecendo alguma coisa, que tem alguma coisa rodando ali, porque antes a pessoa... O que você faz? Ninguém via, né? Porque é forma automática, isso daí é uma tecnologia silenciosa. Eu ia lá fazer uma limpeza toda semana. Toda quarta-feira faz uma limpeza nos computadores sem ninguém ver. Ou ocorreu um problema na memória ali, o meu sistema detectou, ele vai lá e tenta corrigir, enfim. E ninguém via isso. E aí eu comecei, o que eu posso fazer? E aí eu fui lá, né, para o meu pessoal e falei, pessoal, a gente precisa arrumar isso daqui. O que eu preciso fazer? E aí foi quando a gente criou o Centralzinho. Legal. E essa é a tecnologia silenciosa, né? Então ele vai lá e fala assim, gente, eu estou fazendo uma coisa aqui silenciosa e vai dar certo. E nem é uma coisa complexa, né? É mais uma questão de criatividade e melhorar o Experiência, atendimento, né? A experiência do... E é tudo sobre isso. É como você entrega uma experiência diferente para quem está recebendo uma solução, né? Eu acho que tudo se resume a isso, né? A experiência que você entrega. Isso que eu acho legal, assim, da inteligência artificial é que, tipo, eu, mero mortal, que não sou tecnologia, eu posso, digamos assim, imaginar um site, um aplicativo e, tipo, já criar minha ideia ali. Claro, depois tem que ter segurança, tudo mais, né? Mas, tipo assim, já mostrar para quem eu quero, falar, olha, que tal se a gente fizer isso aqui para o nosso cliente? É isso aqui que eu imaginei. Né? E aí, claro, depois com os devidos profissionais de segurança, né? Não vão ficar já upando coisa na internet que aí você vai estar... É perigoso, né, gente? É perigoso. É perigoso. Tipo, não é assim. Para você ser invadida é muito mais tranquilo. E é isso que eu queria perguntar também, para a gente finalizar. Considerando assim as empresas que estão, digamos, com vocês dois, seja na parte focada na logística e na tecnologia, o que vai diferenciar elas quando elas começam, tipo assim, a crescer e elas precisam olhar a tecnologia com mais carinho? Que no início a gente sabe como é que é, né? Tem ali teu sistema, tem ali tua nuvem, tem alguém cuidando da nossa segurança de uma forma mais primária, beleza. Mas aí ela começou a crescer, tipo assim, ela está com mais volume de trabalho de produtos, importações, exportações, ou a logística nacional em si, tem mais pessoas. O que vai diferenciar elas para elas estarem na frente dos concorrentes? Eu acho que o que muda radicalmente é como o cliente se vê realmente atendido. Como a experiência dele realmente atende uma expectativa de um mundo muito mais ágil, com muito mais informação. Então, quando a gente olha realmente a logística, a gente tem esse cenário de digitalização, e a gente falou no começo sobre dados em tempo real. É realmente aqui que as coisas mudam de patamar. Então, quanto mais informação eu conseguir sintetizar, né, e organizar para o cliente, é o que realmente vai mudar. E entregar para quem precisa. Né? Entregar para quem precisa. Essa é a mudança radical que a gente está vendo. Né? A IA é uma tecnologia e provavelmente daqui a 10 anos a gente vai falar de outras tecnologias que vão vir, e tem computação quântica aí que está começando. E daqui a pouco a gente faz um podcast falando sobre como computação quântica na logística. No final, a gente sempre vai cair na experiência do usuário, na experiência do cliente, como ele percebe aquilo. Porque se a gente tirar isso, não sobra nada. A gente não precisa nem estar no meio do caminho. Deixa as máquinas conversando aí e vamos embora. Sim. Vamos lá tomar um show. Esse é o ponto. Né? No final, é a experiência daquilo que a gente entrega, né, para atender uma solução. E é tudo sobre pessoas. Exato. É sobre pessoas. É como a pessoa se sente inserida naquele contexto, que dá valor. E quando a gente olha... Estava lendo um livro que fala sobre o fluxo de informação desde lá do começo da jornada humana, né? No final é sobre isso. É como aquela informação, sobre como aquele processo faz com que a pessoa se sinta parte de alguma coisa. Né? Sempre foi assim e provavelmente... sempre será, pelo menos até que o nosso cérebro mude radicalmente, isso demora alguns milhões de anos, mas é sobre como a gente se sente parte e experimenta alguma coisa.
A fala foi perfeita, porque o que eu sempre pergunto aos meus clientes, eles perguntam, dá para fazer tal coisa? Dá para fazer? Dá. Tendo dinheiro, eu faço qualquer coisa. É simples isso aí. Foguete da ré, é dinheiro. Exato. Né? Não dá nem para usar mais a expressão, né? Foguete não dá ré, agora acabou com a nossa... Daí já faz um tempo, inclusive. Né? Exato. Mas eu sempre pergunto assim para o cliente, mas o que você quer entregar? Essa é a principal diferença. Não adianta eu aqui falar 20 milhões de coisas que dá para fazer, mas não está alinhado com o que você quer entregar. Eu consigo fazer muita coisa, mas o que você quer entregar para o teu cliente, para os teus funcionários, para você? Eu atendo meus clientes e meus funcionários, por exemplo, como eu gosto de ser atendido. Né? Eu já fui funcionário, já fui cliente, sou cliente, então eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Então eu tento entregar da maneira que eu gostaria que entregassem para mim. Então, o que você quer entregar para o teu cliente? Você quer entregar uma tecnologia avançada? Você não quer entregar nada? Você quer entregar o básico? O que você quer? Acho que esse é um problemão, né? Atual. Tipo assim, tem tanta coisa que dá pra fazer hoje. Hoje é, tipo... Atividade é limite hoje. Tipo, pensando assim, tipo, uns 15 anos atrás, o comércio exterior, cara, era pouquíssimos sistemas que tinha disponíveis. Sim. Pouquíssimos. E hoje tem tanta coisa disponível, e sem contar coisa que não é focada pro comércio exterior, né? Que já está disponível. E aí Exatamente. Tem tantas possibilidades acessíveis, inclusive, né? Sim. Então eu vejo também que, bem isso, né? O que você precisa, o que você quer, então tem que ter um planejamento, né? Exato. A empresa tem que ter um planejamento, né? Então a tecnologia tem que entrar no planejamento da empresa, né? E o meu trabalho é esse, né? Você chega para mim e fala, Bruno, eu preciso que algo faça isso. Então tá bom. Então eu vou correr atrás disso da melhor maneira possível. Eu só preciso de um direcionamento teu do que você quer entregar. Se você fala assim, Bruno, eu preciso que um foguete dê ré. Você tem o dinheiro para isso? Vai custar X. Tá bom, vamos fazer acontecer. Se eu não consigo acontecer, eu vou contar com ele, eu vou contar com alguém, eu vou contar, a gente vai dar um jeito de fazer acontecer. Mas eu preciso de um direcionamento. Hoje o limitador é dinheiro e criatividade, né? Exato. Porque, praticamente, a gente consegue fazer quase tudo. Exato. Querem dar umas últimas declarações para a gente encerrar? Eu acho que o primeiro papo foi muito gostoso aqui, muito legal, e a gente abordou vários temas, mas e a gente fala muito sobre tecnologia e falou sobre a tecnologia aqui, mas no final das contas a gente faz tudo isso para pessoas, né? Então o que eu falo pessoas estudem tecnologia, o mundo está mudando, a logística está mudando, cada vez mais a tecnologia é a logística. A gente tem que se transformar, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender, mas se relacionem também, né? E quando a gente fala sobre clientes, né? Essa conversa realmente que é importante. Por mais que a gente tenha muita tecnologia por trás aqui nos sustentando, no final das contas para que esses momentos aconteçam cada vez mais fáceis e mais tranquilos, né? Sim. Que realmente a gente consiga criar laços, né? Com nossos clientes, com nossos amigos, principalmente. Eu agradeço o papo, a oportunidade, e é sempre isso. A gente faz de pessoas para pessoa, né? Então, a gente tem que ter carinho, estudo, né? Principalmente, porque trabalhar em tecnologia, você tem que saber o que você está fazendo. A outra pessoa, teu cliente, né? O teu colega de trabalho, ele não é obrigado a saber do que você sabe. Se você está ali na parte de tecnologia... Empatia, gente, por favor. Se você está ali, é para isso, é para ajudar as pessoas. Eu acho que esse, né, é a chave do negócio. A gente está aqui para isso, né? Ajudar as empresas, ajudar as pessoas a fazer melhor o trabalho dela. Então, empatia é muito uma boa. Eu dou uma dica mais básica até. Tratem bem o TI das suas empresas. Eles sabem a sua senha, eles sabem o seu histórico da navegação, eles sabem os e-mails que vocês estão mandando, eles sabem o que vocês estão conversando no privado. Se tem uma pessoa que vocês têm que tratar bem na empresa, é o pessoal de TI. Tá bom? Tudo é monitorado. Não vacilo. O que tu mandou imprimir, né? O que tu mandou imprimir, sabem tudo. Então trata bem essa galera, tá? Então, Exato. Então, lembrando, gente, se conecta aqui com a Multilog na descrição do episódio. Se conectem também com os dois, tá aqui também o LinkedIn, o Instagram deles aqui também, para vocês se conectarem, quiserem trocar mais ideias. Então, é isso. Trabalhos encerrados. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.